Galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Adivinhem onde nós estamos? Obviamente, mais uma vez aqui para continuar nessa discussão, nesse assunto lindo, maravilhoso, tudo de bom, fofíssimo, que é o conteúdo de biologia. E o tema da aula de hoje, turma, é um tema muito especial para mim, muito caro para mim, que é o que a gente chama de especiação. Afinal de contas, em outros momentos aqui nos nossos encontros, eu já havia comentado com vocês como é absurdamente relevante entender o processo evolutivo, né? É através do nosso entendimento da evolução que a biologia efetivamente, como ciência, fará sentido. E uma das coisas que mais chama a atenção dentro disso que a gente chama de evolução é justamente a possibilidade, a prerrogativa de aparecerem novas espécies. A gente já comentou as principais forças motrizes responsáveis por esse processo. No entanto, a gente nunca comentou qual é o mecanismo básico para que isso comece a acontecer, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre seleção natural, que é a grande pedra central do processo evolutivo, apesar de não ser o único, é o principal, não é mesmo? A gente ali comenta os mecanismos pelos quais a gente vai favorecer que certas características passem adiante e outras sejam eliminadas. No entanto, o que tem que acontecer para efetivamente surgir uma nova espécie? A gente vai discutir aqui hoje, quando a gente vai falar sobre especiação. Pensar em especiação, gente, é pensar primariamente em entender o que é uma espécie. E aí eu trouxe aqui para a gente justamente essas definições aqui. Essa definição que eu estou dando aqui para vocês é a definição que a gente chama de definição biológica de espécie. É uma definição simples, ela tem algumas limitações, sem sombra de dúvidas, mas ela nos atende muito bem e ela te prepara muito bem para a prova que você vai fazer. Então por isso que a gente vai se ater a ela, ao invés de ficar complicando mais ainda a nossa vida. Então tá aqui. Primeira questão que a gente tem que observar para estar determinando uma espécie. Nós estamos olhando para uma população. Uma população, então, que é formada por indivíduos que são semelhantes entre si, ok? Consigo observar ali um nível de semelhança entre eles. E essa população ela é capaz de gerar novos organismos, ou seja, ela é capaz de produzir filhotes, produzir novos indivíduos. No entanto, o conceito biológico de espécie não para por aqui. E eu quero dar muita ênfase no negócio. Essa capacidade de gerar novos organismos é muito relevante para o nosso entendimento do que é uma espécie. Só que esses novos organismos, esses descendentes, eles também têm que ser capazes de gerar novos organismos. Se esses descendentes não forem férteis, eu não estou tratando ali de uma população que caracteriza uma mesma espécie. Eu posso estar lidando com duas ou mais populações coexistindo naquele mesmo espaço. Então, tem que gerar novos organismos e esses novos organismos também têm que ser capazes de se reproduzir. Ótimo. Atendeu essas duas demandas? Beleza, eu estou olhando para uma população que pertence obrigatoriamente a uma mesma espécie. Dito isso, o que nós vamos começar a discutir então é como é que podem surgir novas espécies. E eu não chamei atenção para vocês sobre essa questão da reprodução, como é que eu preciso de gerar novos organismos para continuar tratando de uma mesma espécie? Beleza, show de bola. Então a primeira coisa que tem que acontecer para eu começar a pensar em surgir uma nova espécie é justamente o quê? É justamente essa espécie ser impedida de reproduzir. Se eu consigo promover algum tipo de isolamento reprodutivo, pronto, meu passo está dado para que uma nova espécie surja. Frente a isso, nós vamos discutir dois tipos, que são os principais tipos, não são os únicos, mas são os principais tipos onde a gente consegue observar os mecanismos de especiação. A primeira será a especiação alopátrica e a segunda será a especiação simpátrica. Queixas que escuto muito dos meus alunos quando a gente está discutindo biologia. Não, pessoal, realmente, biologia é um conteúdo muito massa, biologia é um conteúdo muito bacana, mas, porém, todavia, tem muito nome, né? Eu concordo, realmente, biologia tem muito nome, mas os nomes fazem sentido. Esse prefixo aqui, ó, do alopátrica, que aqui aparece pra gente, turma, esse alo vem de outro. E pátrica deriva também da palavra pátria, nação, país. Especiação alopátrica, ela se caracteriza pela ocorrência disso que está aqui no nosso quadro.
presença de isolamento geográfico. Eu tenho algum tipo de barreira, e essas barreiras podem ser diversas, rios, montanhas, que inviabilizam que aquela minha população troque material genético. A especiação alopátrica, o isolamento geográfico precede, vem antes do isolamento reprodutivo. Eu, por ter isolamento geográfico, eu terei isolamento reprodutivo. Esse processo de especiação, ele é muito tranquilo de ser percebido, já que uma vez que eu começo a ter, então, a separação de duas populações, elas não mais conseguem trocar material genético, é de se esperar, é possível de pensar que essas duas espécies, essas duas populações que antes originalmente eram uma só, e agora por conta de um evento geográfico elas estão separadas, elas podem começar a sofrer a ação dos outros mecanismos envolvidos no processo de evolução. Por exemplo, agora essas duas populações que estão separadas, elas podem sofrer processos diferentes de seleção natural. Com o passar do tempo, já que elas estão sofrendo pressões diferentes em relação à seleção natural, eu posso acumular diferenças suficientes para que essas duas populações agora sejam, na verdade, duas espécies diferentes. Daí a gente dizer que é um processo de especiação. Deu para entender? Massa, presta atenção, importante. A alopátrica se caracteriza, então, pelo tipo de especiação que envolve isolamento geográfico. Logo, a especiação simpátrica é o contrário. O prefixo sim aqui quer dizer o quê? Da mesma origem. Ou seja, na especiação simpátrica, nós não observamos a ocorrência de isolamento geográfico. Aquela minha população continua coexistindo. No entanto, algum tipo de mecanismo ocorre que leva ao isolamento reprodutivo. Por isso que eu coloquei aqui que na especiação simpátrica apenas há o isolamento reprodutivo. Na alopátrica eu tenho o geográfico e, por consequência, o reprodutivo. Na simpátrica, não. Eu apenas tenho o isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo, ele pode ser separado em duas grandes categorias. Aquelas categorias que eu vou chamar de categorias pré-zigóticas e aquelas que eu vou chamar de categoria pós-zigótica. Chamar a atenção aqui para vocês do termo, né? O termo zigótico deriva da palavra zigoto. E o que é um zigoto? Um zigoto é aquela célula, tá? Que é formada a partir da união dos dois gametas. Então, uma vez que os dois gametas se encontram, eu tenho um zigoto. Os isolamentos pré-zigóticos são aqueles isolamentos que vão ocorrer o quê? É um isolamento reprodutivo que impede a ocorrência do zigoto. Então, essas populações que coexistem no mesmo espaço começam a adotar certas características que não permitem mais que elas se reproduzam. Coloquei aqui como exemplo, um exemplo de mecanismo pré-zigótico. O isolamento estacional. O que quer dizer um isolamento estacional? Eu tenho uma população ali e uma parte dessa população, por exemplo, libera os seus gametas no verão. E a outra parte dessa população libera seus gametas no inverno. Ora, são estações diferentes, são épocas do ano diferentes. Por isso que não está havendo encontro dos gametas. Está tendo apenas o isolamento reprodutivo pré-zigótico. Percebe? De habitat, uma espécie de anfíbio, por exemplo, que vive ali, né, uma população de anfíbios que vive ali à beira de um lago. Eu tenho uma parte dessa população que prefere passar o tempo todo dentro da água e uma outra parte que prefere passar o tempo todo na terra, próximo à água. São habitats diferentes, não vão se encontrar, é um isolamento reprodutivo. Mas o mais legal para mim é aquele que a gente chama de isolamento pré-zigótico etológico. Etologia é o estudo do comportamento. Eu acho esse o mais massa de todos no que diz respeito a isolamento reprodutivo. Espécies que vão ter comportamentos diferentes. A gente observa isso muitas vezes em pássaros,
Então, o tipo de canto que um pássaro produz, às vezes não gera interesse em determinados grupos daquele pássaro. Por mais que eles se pareçam, o comportamento deles é diferente. Então, o canto de um macho é interessante apenas, de alguns machos, é interessante para um grupo de fêmeas. E outro canto de um outro grupo de machos é interessante para um outro grupo de fêmeas. Daí a ideia de comportamentos diferentes. E a gente vai chamar isso, então, de isolamento reprodutivo pré-zigótico etológico. Você precisa de ficar absurdamente neurado em memorizar esses nomes? Não precisa. Mas você precisa ser capaz de, ao analisar uma situação, identificar se eu estou lidando com isolamento geográfico ou não, e ao identificar se eu não estou lidando com isolamento geográfico, estou lidando apenas com isolamento reprodutivo, se esse isolamento está ocorrendo antes de formar o zigoto ou após formar o zigoto. Como é que seria esse isolamento reprodutivo pós-zigótico? A reprodução ela até chega a acontecer. Esses problemas que eu quis aqui propor para evitar que a reprodução aconteça, eu consegui deixar de existir. Eles não estão aparecendo para mim. A reprodução ela está acontecendo. No entanto, outros problemas ainda podem acontecer. Por exemplo, o zigoto que se forma, ele dificilmente consegue completar o seu período de desenvolvimento. Mortalidade do zigoto. Não rola. Ou melhor, mortalidade do híbrido. Por que híbrido? Porque eu já estou começando a lidar com duas espécies diferentes. Híbrido para nós na biologia muitas vezes tem esse significado, a combinação de duas espécies. O mais comum, no entanto, é o exemplo de esterilidade do híbrido, tá certo? Que é o que acontece, por exemplo, com o liger, que é o cruzamento entre leão e tigre. São duas espécies diferentes que já estão muito bem separadas, mas que às vezes ainda se encontram. E ao se encontrarem, chegam a se reproduzir, formam um zigoto, mas esse organismo que se forma, por não ser capaz de produzir descendentes férteis, nos dá a certeza que leão e tigre são espécies diferentes. Deu para perceber? São estratégias, então, que a gente pode usar para identificar os diferentes tipos de especiação. Chama atenção de novo. A especiação é o ponto de partida pelo qual nós vamos criar condições para surgir novas espécies. O que efetivamente fará o surgimento de novas espécies é o processo de evolução, principalmente o de seleção natural. Mas a gente precisa de perceber e entender que num primeiro momento preciso de impedir o fluxo de material genético para que efetivamente eu possa formar uma nova espécie. Demorou? É isso, meus caros. Na aula de hoje, então, a gente conversou sobre especiação. Definimos o que é uma espécie e entendemos que precisa de gerar novos organismos e eles têm que ser capazes de se reproduzir e discutimos os dois principais tipos de especiação. A que envolve isolamento geográfico, a alopátrica, e a que não envolve isolamento geográfico, que é a simpátrica. É isso, fiquem bem, tamo junto e até o nosso próximo encontro. Falou, galera, tudo de bom?